Mas como assim, Vinícius? Flamengo e Corinthians não deveriam estar se enfrentando nas quartas de final da Copa do Brasil? Que história é essa? É sobre isso que eu vou falar agora. Como isso se relaciona de alguma maneira com a atuação do Eduardo Bandeira de Melo fora de campo e como essa diretoria está dormindo no ponto. O Flamengo precisa ter uma atuação fora de campo mais importante do que tem tido. Quando é para elogiar, a gente vai elogiar o tempo inteiro. Quando é para criticar, a gente vai criticar também. E o Rodolfo Landim tem que começar a tomar algumas ações que a gente vai conversar sobre isso no vídeo. Mas antes, deixa eu fazer aquele pedido clássico. Estou aqui tomando meu cafezinho no copo americano, que é o que deixa o café mais gostoso. Tá aí, aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Eu vou explicar nesse vídeo por que o Flamengo não deveria estar enfrentando o Corinthians nas quartas de final, mas eu preciso da sua ajuda. Você que é rubro-negro, quer ajudar um rubro-negro? Deixa o like, se inscreve no canal e aciona o sininho, que aí você recebe logo a notificação toda vez que eu lanço o vídeo. Bom, vamos lá. Por que o Flamengo não deveria estar enfrentando o Corinthians nesse momento na quartas de final da Copa Libertadores da América? Bom, Copa Libertadores é o torneio mais importante do continente e hoje o Corinthians vive um momento de dívidas de mais de 2 bilhões de reais. Vinícius, mais de 2 bilhões de reais de dívida? Sim, explico por quê. Mais de 1 bilhão em dívida do clube, diretamente do clube, em atraso de pagamento de jogadores, atraso de pagamento de impostos, atraso de pagamento de fornecedores, enfim, uma série de compromissos em que o Corinthians assume e não paga. O Flamengo já foi assim há bem pouco tempo, eu tenho certeza que você lembra disso, se você é um pouquinho mais velho, se você está para cima dos 20, 25 anos, você lembra perfeitamente disso, se você tem 14, 15, 16, talvez você não lembre tão bem. Bom, o Flamengo cortou na carne, pagou suas contas, teve times ridículos, horríveis. Quem não lembra da primeira leva de contratações do Eduardo Bandeira de Melo com Ireneu, Walter Minhoca e por aí vai, e outros, e afins. E a torcida bancou, a torcida segurou a onda, aturou aqueles times ridículos, logo depois de uma direção irresponsável da senhora Patrícia Amorim, que trouxe Thiago Neves, que nunca mais passe perto do Flamengo, que trouxe Ronaldinho Gaúcho sem ter condição de pagar, que trouxe uma série... David perdendo o gol à torta direita e pagava-se caríssimo por ele. Enfim, depois de várias gestões acumuladas e irresponsáveis, deixando o Flamengo endividado o tempo inteiro, o Eduardo Bandeira de Melo veio, cortou na carne, conversou com a torcida, olha, a gente precisa fazer uma coisa diferente, a gente precisa se organizar, pagar as nossas contas, e a torcida comprou a ideia. Se a gente for lembrar, a pressão que existe hoje pelos resultados, ela não existia naqueles momentos. O Flamengo era, na verdade, empurrado pela torcida. Tanto que em 2013 ganha uma Copa do Brasil com um time que estava longe de ser favorito. Era o primeiro ano de gestão Eduardo Bandeira de Melo. Esse título deu um gás para que o clube pudesse continuar fazendo aquilo que estava fazendo, que era cortar na carne, mandou embora Wagner Love, que não tinha condição de pagar, mandou embora uma série de jogadores que não tinha condição de ter em seu elenco. O Flamengo ficou com times muito modestos e só foi começar a fortalecer novamente esse time lá em 2016, 17, aí com a chegada do Diego, e aí com a chegada do Everton Ribeiro em 17, com a chegada do Guerreiro depois. Quer dizer, o Flamengo cortou na carne, entendeu que não podia ficar devendo do jeito que devia, não podia assumir contas que não tinha condição de pagar, e se organizou para em 2019 aí fazer as contratações, a janela que fez em 2019 já com o Rodolfo Landim, e ter o ano mágico de 19, ter o título brasileiro de 2020, ter esse acumulado de bons resultados, porque se a gente for olhar, 2021, apesar de ser um ano sofrível do ponto de vista de títulos, mas o Flamengo esteve lá nas cabeças, chegou à final da Libertadores, foi segundo lugar no Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa do Brasil. Então, quer dizer, vamos lá, o Flamengo se colocou em um outro patamar, mas se colocou a partir do trabalho. E muito disso teve, claro, da gestão do Eduardo Bandeira de Melo, de cortar despesas, diminuir muitas despesas, alavancar as receitas com seu marketing, com bilheteria, com uma série de ações, com venda de jogadores também, promoção de jogadores à base e venda. Tudo isso foi alavancado a partir lá do começo da gestão Eduardo Bandeira de Melo. Mas ele teve uma atuação fora de campo que foi tão determinante ou quase tão determinante quanto essas que eu já mencionei. E eu vou falar qual foi. Ele capitaneou a aprovação do Profut na Câmara dos Deputados
E o Flamengo precisava do Profut. Precisava do Profut por quê? Porque a maior parte das suas dívidas que asfixiavam o clube eram dívidas de impostos. Então, esses impostos foram parcelados ao longo dos anos e o Flamengo pôde aí pagar em parcelas pequenas, com juros amortizados, claro, durante muito tempo. Aliás, não só o Flamengo, todos os clubes do Brasil, e deveriam agradecer muito a atuação do Eduardo Bandeira de Mello, que conseguiu aprovar na Câmara o Profut. E aí o Flamengo teve mais espaço no seu orçamento para conseguir fazer os investimentos que precisava para alavancar suas receitas. Então, quer dizer, o Eduardo Bandeira de Mello, ele enxergou que um clube, naquele momento, ele não pode trabalhar só com o futebol, ele tem que trabalhar com toda a política econômica que envolve o futebol, que envolve o clube, que envolve as questões dos campeonatos. E aí ele foi lá e capitaneou essa questão aí com a Câmara dos Deputados, conseguiu aprovar o Profut. Gente, ninguém está falando que a gestão Eduardo Bandeira de Mello não teve erros claros aí no futebol, claro, mas quanto a isso ele foi muito inteligente e muito importante. Rodolfo Landim tem acertos muito grandes na gestão do clube, mas também está pecando nesse sentido. E pecando nesse sentido, o que eu quero dizer? Já era para que a essa altura do campeonato o Rodolfo Landim estivesse capitaneando um movimento de fair play financeiro no futebol sul-americano, não só no futebol brasileiro. É impensável que o Corinthians coloque em campo em uma quarta de final de Copa Libertadores jogadores como Balbuena, como Roger Guedes, como Renato Augusto, que pode não jogar machucado, mas que está no elenco e que ajudou com que o time chegasse até esse momento na competição, como o William. Então, quer dizer, o Corinthians, onde eu quero chegar com isso? O Corinthians hoje está vivendo uma irrealidade, 1 bilhão de dívidas do clube, mas mais de 1 bilhão de dívidas do clube, mais de 1 bilhão de dívidas só do pagamento do estádio, que não está muito claro, até agora ninguém apresentou uma conta de quanto o Corinthians tem que pagar, em quanto tempo, sabe-se que é mais de 1 bilhão de reais. E aí mesmo encalacrado em mais de 2 bilhões de dívidas, com uma receita em aproximadamente 600 milhões, quer dizer, se o Corinthians passasse 4 anos pegando todo o dinheiro e não gastando com nada, com pagamento de jogador, com nenhuma estrutura, com logística, com nada, só pagando a dívida, precisaria ficar mais 4 anos aí parado praticamente recebendo e só pagando. A gente sabe que isso não tem condição de acontecer. Se fosse uma empresa comum, seria uma situação de insolvência, o clube estaria falido. E o Corinthians continua contratando, continua trazendo jogadores, e o Flamengo é obrigado a competir com esses clubes que não têm suas contas saneadas. Um outro exemplo, Atlético Mineiro. Mas tem o Mecenas que está colocando. Então, enquanto o Mecenas não pagar a dívida do clube, ele não poderia fazer os investimentos que está fazendo. Então, o Flamengo, que se organizou, que paga suas contas em dia, que faz os investimentos de acordo com aquilo que tem capacidade, que tem condição de fazer, está sim sendo prejudicado por aquilo que se chama doping financeiro. Clubes que não têm condição de pagar, jogadores desse nível, desse padrão, deixam de pagar impostos, deixam de pagar fornecedores para contratar jogadores que eles não poderiam ter no elenco, e esses jogadores vão a campo e eventualmente ganham. Não vai ser o caso com o Flamengo, mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração o tempo inteiro. Então, o Rodolfo Landim, ele tem que brigar para as melhores condições possíveis do Flamengo. E a melhor condição possível do Flamengo é um Flamengo cada vez mais forte, com adversários cada vez mais fracos. Por isso, mais fracos não, mais organizados. Se eles estivessem organizados, eles poderiam fazer a contratação que quisessem, não teria problema nenhum. Aí eles não teriam esses jogadores no elenco, essa é a grande questão. Então o Rodolfo Landim precisa brigar por isso, é uma briga que está passando da hora, já não é desse momento, já é uma coisa que vem antiga. Quer ver um exemplo? O Flamengo, por exemplo, perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro. O Cruzeiro foi bicampeão de Copa do Brasil com um time que não tinha condição nenhuma de pagar. Tanto não tinha, quem não lembra do famoso áudio do olha ele aí de novo, Zezé, fala Zezé, Thiago Neves. Então, o Cruzeiro foi campeão de Copa do Brasil, ganhou o título, foi bem nas competições, eliminou, ganhou do Flamengo em final, com o saudoso Muralha no gol caindo todas as vezes para o mesmo canto. O Cruzeiro foi campeão com um time que ele não tinha condição de pagar. Ah, Vinícius, mas a conta chegou e agora está na Série B lá. Ok, mas o Flamengo deixou de colocar aquela taça no seu currículo
e deveria ter sido para ele, já que ele era o time que estava pagando jogadores que tinha condição de pagar naquele momento. E o Cruzeiro estava, claro, usando de um doping financeiro, o doping que cobrou caro, mas a taça está lá. E o Flamengo deixou de ter aquele título. Então essa é uma questão que já era para ter sido capitaneada pelo Flamengo há mais tempo. O Rodolfo Landim está dormindo nesse ponto. A gente, de alguma maneira, a torcida, pessoas envolvidas com o Flamengo, tem que começar a cobrar uma atuação fora de campo dos dirigentes do Flamengo para que isso se resolva o mais rápido possível. No mais, vamos ganhar, vamos para cima deles. A gente tem total condição de ganhar todos esses times dopados financeiramente aí. A gente tem condição de, com as nossas próprias pernas, ganhar. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais um excelente resultado. Eu espero que seja uma vitória mais tranquila, que eu já estou ficando meio... Estou querendo resultados mais tranquilos, principalmente para o Flamengo estar mais descansado para também conseguir focar em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Quem sabe a gente ganha os 3 aí esse ano. Esse foi o vídeo de agora. Deixa seu like, vai, se inscreve no canal, aciona o sininho, pô, comenta aí o que você acha, como é que você está achando a atuação do Rodolfo Landim nessa questão. Você acha que o Corinthians tem condição de colocar esse time em campo de hoje? É óbvio que não. Diga aí o que você acha do fair play financeiro. E se inscreve. Quando você faz isso aí, você está fazendo com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Mengo é paixão. Valeu!